Olá! Na nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar num tema que, de uma forma ou de outra, todo mundo já sentiu. Aquela batalha constante que acontece dentro da nossa própria cabeça. E mais importante, vamos ver como é possível encontrar um caminho para a paz no meio disso tudo. Sabe aquela sensação de viver numa batalha interna? Pois é super comum, né? Aquele sentimento de ser puxado para dois lados diferentes ao mesmo tempo. Tem uma parte que quer ir, que quer confiar na vida, mas aí vem a outra que freia, que tem medo, que precisa ter o controle de tudo. É exatamente sobre esse conflito que a gente vai conversar hoje. Então vamos lá, vamos a fundo nisso. Para entender de onde vem o problema, o primeiro passo é enxergar a situação como ela é. Uma mente que está dividida, em um verdadeiro estado de guerra psicológica contra si mesma. Olha só que interessante. O que a gente vê aqui é a tal da ambivalência na prática. É como tentar ficar com um pé na confiança e o outro no medo. Sabe o que acontece? A gente acaba não vivendo de verdade nenhum dos dois. Fica só aquela ansiedade, aquela dúvida no ar o tempo todo. A proposta aqui é bem direta. Para essa guerra acabar, uma hora a gente tem que escolher um lado. Tá, mas por que essa guerra interna cansa tanto? É que manter essa luta o tempo todo gera uma fadiga, uma exaustão muito profunda. E isso nos joga direto no que podemos chamar de ciclo do cansaço. E o ponto-chave é este: aquele cansaço que muita gente sente, aquele esgotamento mesmo, não vem necessariamente de ter a agenda cheia de coisas para fazer, vem desse esforço gigantesco que é resistir ao fluxo natural da vida, de lutar internamente para tentar manter o controle de tudo. E olha só, isso acaba virando um mecanismo que se alimenta sozinho. Geralmente, tudo começa com a culpa por coisas do passado. Essa culpa liga um modo de autoproteção, de defesa. Só que quem está sempre na defensiva não consegue confiar, não consegue aceitar ajuda, e o resultado disso é a paralisia, é ficar sem conseguir sair do lugar. E aqui está a porta de saída. A grande virada de chave é a percepção. Quando se começa a ver os erros não como uma falha de caráter, um pecado, mas como simples equívocos, a culpa perde totalmente a força. E sem a culpa para alimentar a máquina, o mecanismo da resistência começa a desmontar. Bom, se quebrar esse ciclo da culpa é o segredo. Como a gente faz isso na prática? A fonte que estamos analisando sugere que a solução é uma espécie de barganha, sabe? Uma troca consciente. Trocar um estado mental por outro. Essa frase é fundamental. O caminho para a paz não exige mais esforço, não é sobre lutar mais. Muito pelo contrário. O que se exige é uma escolha diferente. É uma mudança de perspectiva sobre como a gente encara a vida e o nosso papel nela. E aqui a gente vê a troca de um jeito bem claro. A proposta é abandonar a necessidade de controlar cada mínimo resultado para, em troca, receber a confiança. É trocar aquela ansiedade sobre como as coisas vão acontecer pela clareza do o quê, do propósito. E, por fim, parar de lutar para se tornar alguma coisa e simplesmente aceitar o alinhamento com quem já se é. Certo. E qual seria o resultado final de fazer essa troca, essa barganha psicológica? A gente chega no que a fonte chama de estado de certeza. Quieta certeza. É um conceito muito poderoso. Não é uma certeza barulhenta, arrogante, sabe? É uma tranquilidade que vem de dentro. Uma confiança serena de que as coisas estão se ajeitando. E como é viver nesse estado? Bom, significa o fim daquela briga interna. O esgotamento dá lugar para a paz. A pessoa percebe que não precisa carregar o mundo nas costas, sabe? Quando a aceitação vira o centro de tudo, parece que a vida começa a se organizar de um jeito mais natural, mais fluido. E tudo isso nos leva para a grande conclusão dessa análise, o chamado final para a ação. No fim das contas, a questão toda é essa. A ambivalência, essa coisa de tentar servir a dois mestres ao mesmo tempo, o medo e a confiança, é a raiz do sofrimento. O fim do conflito só vem com uma decisão firme e única. E para fechar, fica essa reflexão no ar. E se toda essa complexidade, toda essa luta, todo esse cansaço pudesse ser resolvido não com mais esforço, mas com uma única e clara decisão? Fica aí a provocação.